Nesse último Diocast de 2023, nós vamos trazer uma conversa muito bacana para fazer uma retrospectiva de tudo que rolou de mais importante para a gente na área de tecnologia e, quem sabe, prever um pouco do futuro. Vem com a gente! Nós estamos aqui com o time completo de apresentadores do Diocast para fazer você dar risada com a gente e também pensar sobre algumas coisas que aconteceram ao longo desse ano. Então, quero dar as boas-vindas aqui aos meus amigos, aos meus companheiros de Diocast, Raul Craveiro e Jonathan Simeone. E aí, pessoal, beleza? Mais uma vez aqui, agora, né? O filho pródigo a casa retorna, né? Voltei já no último episódio, estou aqui de novo. Então vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu esse ano, tentar adivinhar umas coisas do ano que vem, vamos ver o que vai rolar. É legal a gente se juntar novamente para falar sobre esses assuntos envolvendo tecnologia, Linux e open source. A gente gosta muito disso, fazia um tempo que eu não podia aparecer por aqui. E como é o último episódio da temporada, do ano também, acho que dá um bom encerramento aí para a gente, com toda certeza. E aqui nós três acho que somos os apresentadores do Geocast os últimos 5, 7 anos reunidos aí. Então, com certeza é legal ver como o programa em si evoluiu. Então, espero que todo mundo que tenha acompanhado ao longo desse ano tenha curtido muito, mas ele ainda não acabou. Tem bastante coisa pra gente falar. Cara, 2023 foi o ano, hein? Foi o ano. Aconteceu tanta coisa, rolou tanta coisa em várias áreas diferentes do desktop Linux que parecia que, sei lá, o dragão tava adormecido, chegou alguém lá, deu uma catucadinha nele assim e de repente um monte de coisa que a gente desejava que ganhassem velocidade há muito tempo começaram a se desenrolar, né? O Wayland é um caso, os jogos no Linux é outro caso. Enfim, a qualidade de tudo que permeia o desktop Linux evoluiu gigantescamente nesses últimos 12 meses. Nós sabemos que a nossa audiência aqui no Geocast, eles são ávidos por saber quais são as distros que a gente mais gosta, ou as que a gente vem usando no momento. Então aqui vai a pergunta de $2 milhões para a gente começar esse papo no Geocast. Qual foi a distro que surpreendeu vocês positivamente ou até mesmo negativamente em 2023? Em primeiro lugar, acho que me frustra falar que o Fedora não foi uma distro que me surpreendeu, porque é a minha favorita. E assim, não entregou muita coisa. Assim, entregou bons lançamentos, mas assim, nada de grandioso, nada de novo, nada assim muito revolucionário. Veio um update, assim, tipo, um novo Gnome, um novo detalhezinho aqui e ali, e é isso. Então, não dá pra colocar como destaque, definitivamente. Mas, eu fico entre duas opções, na verdade. Mas eu acho que eu vou colocar o Linux Mint como um destaque por conta do... Por mais que não esteja ainda disponível, mas por conta do Wayland. Porque eu acho que o Linux Mint, ele é uma distro muito conservadora. É muito difícil eles trazerem novas tecnologias assim logo. Então, tanto que, né, até ontem não tinha nada de Wayland no Linux Mint. E agora eles simplesmente falaram que vão abraçar o Wayland. Vai demorar ainda. Aí que é um problema, né? Porque tipo, anunciaram o Wayland, mas tipo, você não vai usar tão cedo. Vai sair agora um alpha, então não é usável ainda. Mas eu acho que me surpreendeu porque eu não sei se eu esperava tão cedo, assim, cedo, muitas aspas. Mas tão cedo, assim, do Linux Mint trazer o Wayland. Acho que você deu uma trapaceada aí, porque a gente só vai ver o Wayland no Linux Mint em 2026. Então, o anúncio, talvez. O que você acha, Gil? Acho que ele deu uma roubadinha, você não acha, não? Ah, mas roubou totalmente, né? É óbvio. Eu aqui pensando nas coisas que aconteceram nesse ano, ele vem para uma coisa que vai acontecer daqui 2, 3, né? O Fedora não te surpreendeu porque o Fedora nunca surpreende, na realidade. É tipo o Debian. A gente já sabe o que esperar e é isso que ele entrega. Não que seja ruim, mas não surpreende. Tipo, seria surpreendente se o Debian mudasse tudo, de repente, começasse a trazer um monte de programa por padrão. Seria surpreendente se o Fedora não trouxesse nenhuma coisa que é bleeding edge do mundo Linux, talvez. Eu não ia incluir o Linux Mint na minha lista, mas eu acho que ele é digno de ser mencionado. Até se a gente puder extrapolar então as datas, já que o próprio anúncio do Wayland é uma coisa bem para o futuro, só o fato deles admitirem mudar isso já significa algo importante. O Linux Mint sempre foi muito
muito pragmático nas suas decisões, sempre demorou Então. muito para fazer as coisas. E esse ano eles mostraram uma capacidade de mudança que era algo que eu sempre esperei ver. Ainda assim, acho que é pouco perto do que deveria ser, mas essa é só a minha visão de fora do projeto, mas muito melhor do que costumava ser. Se a gente voltar para dezembro de 2022, então mais do que um ano, né? Mais do que todo esse ano de 2023, mas quase ali, já que o Raul roubou 2 anos, eu posso roubar um mês, né? Praticamente. Mas lá em dezembro eles deixaram o Linux Mint azul, velho. Vocês lembram que ele era verde? Verdade. É, é Verdade. uma decisão muito mais acertada em relação à integração com a tecnologia, ser mais agradável aos olhos, ser mais, uh, digamos assim, palatável para quem utiliza qualquer outro sistema operacional, ficar mais padrão, se é que você pode dizer. Mudou ícones, adicionaram coisas que a comunidade pediu, lapidação, aquela coisa do Linux Mint. Então, acho que ele é assim, um destaque. Ele é com certeza uma distribuição extremamente importante que fez coisas interessantes, importantes e mostrou aí que está evoluindo, que está disposto a seguir o caminho da evolução. Agora, se é o destaque, a gente pode discutir depois. Eu colocaria como plano B um bem mais recente, que é o lançamento do Zorin OS 17. Que eu acho que é Esse uma também não saiu, distribuição. né? Mas vai sair nas próximas semanas. Já saiu o beta, então oficialmente você já pode Essa, usar, em minha acho que sai em defesa. janeiro a versão final, não? Eles Não, eles falaram. anunciaram em dezembro. Vai sair em Eles não dezembro deram ainda, uma não lembro. data, eles não deram uma data específica, mas eles falaram the next few weeks. Sei lá, pode ser daqui 2 semanas, mas pode ser um mês. Assim, pelo que eu vi pelas notas de lançamento, não me impressionou muito também. Tipo, achei legal, mas é o Zorin que a gente já conhece com o Gnome atualizado e as adaptações que eles tiveram que fazer em cima do Gnome novo. Então, parabéns pro marketing deles, que transformou tudo em novidade, parece a Apple, quando não é. Uhum, Mas não quer dizer que seja ruim, né? Ele me pareceu sim. Sim. realmente bem legal. Agora, se chega para ser um destaque, assim, já não sei, mas que sem É, dúvida é um dos sistemas mais amistosos para se utilizar no desktop, é um dos meus planos B, C e tal. Caso eu tenha que trocar de distribuição, isso com certeza, o Linux Mint ali, eles estão bem próximos em termos de facilidade de uso, eu acho. Do Zorin, pelo menos, até do que eu vi até agora do Zorin OS, eu acho que eles estão fazendo o que eles fazem, que é fazer o básico bem feito. Eles pegam o que já está estável, pegam o que já está testado, colocam ali o molhinho que eles acham que complementa a experiência e entregam aquilo e rock solid. Você vai botar, o sim. negócio vai funcionar. Então, Isso é tem legal, um realmente. nicho de mercado que realmente precisa de distribuições assim, tipo na escolas mesmo. Pô, quando eu estava na faculdade era um inferno, porque eu nunca tinha nos poucos laboratórios que tinha Linux, sempre era um perrengue fazer funcionar, porque as coisas simplesmente quebravam. Se fosse, nessa época já tivesse um Zorin disponível, provavelmente isso não seria tão corriqueiro assim. Então, eu acho que eu gosto do Zorin, eu gosto bastante do Zorin, na verdade, mas eu acho que dificilmente ele vai ser um destaque, assim, para mim, em algum Sim. momento. Porque ele é monótono no sentido de que ele é previsível que ele vai ser daquele jeito, né? Igual o Debian é, por exemplo. Diferentemente do Debian, que é 100% focado em tipo, ser o sistema estável, eu acho que o Zorin tem muito um apelo de usuário doméstico, não necessariamente quem precisa da maior estabilidade de todas. Então, eu acho que para um usuário desse nível, ainda é interessante que você tenha um pouco mais de novidades, sabe? Para você manter o usuário ali interessado nas novidades, querer atualizar, querer manter o seu sistema, sabe? Porque Uhum. o que impede da pessoa, sei lá, encher o saco do Zorin lá, apagar e voltar para o Windows? Mas eu acho que o que meio que depôs contra o Zorin OS nos últimos tempos foi a falta de atualizações intermediárias significativas, assim, é a falta de comunicação com o próprio público. Porque você pode ser. O Linux Mint também é bem engessado, mesmo com essas mudanças recentes, se comparado com o próprio Zorin, o nível de mudança ele não é tão grande, tão maior do que o próprio Zorin faz. A diferença principal talvez seja que o Cinnamon é meio que propriedade, né, do Linux Mint, e aí as novidades que eles trazem para o Cinnamon repercutem no próprio sistema, etc.
Mas uma coisa que o Mint faz e que o Zorin não fez é todo mês tem um report a respeito do que está sendo feito, o que está sendo desenvolvido. E muitas vezes, para mim, para os usuários mais engajados com o sistema, isso basta. É você ter uma noção de que as coisas estão evoluindo, não que estagnaram. Chegou um ponto aí no meio do ano que a gente está se perguntando: o Zorin existe ainda? Está só no modo manutenção? O que eles estão pensando? Eles vão mudar de interface? O que eles vão fazer? E aí, quando você espera tanto, sem novidades, e lança uma coisa assim, que é um upgrade legal, mas não é uma coisa muito diferente do que você já tinha antes, pode não empolgar tanto quanto poderia. Então, acho que tem uma forma melhor de guiar, provavelmente, o desenvolvimento. Aí eu pergunto para vocês, se o Zora e o Linux Mint não são os destaques, quem é o destaque para vocês? Calma aí, vamos dar uma volta atrás aí. O Raul já deu 2 trapaceadas e você tá saindo pela tangente agora, porque você ainda não respondeu o seu. Tá bom, não vou parar de fugir, então. Meu problema é diferente. O problema é que nada me impressionou esse ano, sinceramente. Eu posso citar a minha maior decepção. Talvez o Chrome OS, eu acho. Maior destaque negativo. Não que ele tenha sido ruim, ele teve alguns updates interessantes, mas ele não fez absolutamente nada para sair do lugar de onde estava. Os updates que ele teve não colocaram ele no novo patamar, nem nada. Teve alguns ajustes meio por baixo dos panos, a gente chegou até a fazer vídeo no canal de Linux sobre isso, deles meio que separando a interface do Chrome OS do navegador, então ele fica mais Linuxy, mais parecido com as outras distros, tipo o Ubuntu da vida, que é bom. O Wayland parece ser um fator para eles também, então isso é legal. Mas é mais uma promessa. O próprio Steam para o Chrome OS começou a aparecer um pouco mais, mas eu ainda não pude testar, parece que ainda não é estável nem nada, é tudo experimental. Então, o lance do Chrome OS Flex, poder ter aplicativos Android e não ter, muita coisa poderia ter sido e não foi. Então, dentro do que o Chrome OS era lá no dia 1º de janeiro, que o Chrome OS é agora, assim, se não tivesse acontecido esse ano, não ia fazer diferença nenhuma, sabe? E eu esperava muito, especialmente porque é um Google por trás, não é uma empresa pequena, não é um grupo de desenvolvedores. Então eu esperava um pouco mais a respeito disso. Isso que eu tenho testado o Chrome OS Flex com uma certa regularidade, e eu tenho um Chromebook também para acompanhar a main flavor, e nada assim muito significativo aconteceu em ambos os lados, apesar de ter continuado sendo um sistema legal. Então, acho que ele me decepcionou um pouco mais, porque eu esperava mais. Acho que é assim que a gente se decepciona, né? Quando você espera muito de algo e não vem. Mas tirando ele, eu não consigo destacar um sistema como um que tem me surpreendido muito. Acho que eu esperava mais do Manjaro também. Não se ouviu falar do Manjaro praticamente no último ano. Nem pro bem, nem pro mal. Não sei se isso realmente é positivo ou negativo, justamente, mas não se ouviu falar dele. O Ubuntu, que é um famosão, né, acabou surpreendendo um pouquinho no final do ano, com um lançamento muito bem feito, mas como tem o lançamento LTS no ano que vem, isso acabou virando meio que um milestone só. Então, tipo, ok, parece que vai ser mais ou menos por aí que a próxima LTS vai ser. Então, estamos com mais expectativa para abril de 2024 do que para qualquer outra coisa. E aí, a distro que eu uso, que é o Pop! OS, que eu uso há muito tempo, também não teve upgrade nenhum, quase que literalmente, assim, teve upgrade de manutenção e segurança, update de driver, update de kernel, correção de bugs, etc, coisas assim, mas desenvolvimento de novas features congelou completamente no Cosmic baseado em GNOME, para esperar o Cosmic novo, que deve talvez vir ano que vem, veremos. Bom, mas a C76 é outro exemplo de que ficou blogando mensalmente sobre o que estavam fazendo. Então, mesmo que você não recebesse os updates, de certa forma você se mantinha conectado e ali curioso para ver o que estava rolando, que o Zorin não fez. Sim. Aí eu não consigo pensar em nenhum outro grande destaque, assim. Não sei se para vocês teve algum outro sistema que se destacou positivo ou negativamente. O que vocês acham? O caminho para a decepção é esperar demais das coisas, né? Estabelecer uma régua muito alta. Mas eu fiquei um pouco decepcionado com o Debian por conta da forma como foi implementado agora o acesso mais fácil aos firmwares proprietários. Porque eles sempre estiveram disponíveis no repositório e você precisava ir lá manualmente mexer nas configurações para poder ativar isso. E a partir do Debian 12, né, o Bookworm, que foi lançado um pouco mais cedo esse ano,
Isso é possível fazer via interface gráfica dentro do sistema. Então, facilitou enormemente para um monte de gente. Mas, do meu ponto de vista, mudou muito pouco. Principalmente para eu, que tenho um hardware NVIDIA. Eu não comecei a conseguir instalar o Debian e a máquina simplesmente funcionar. Porque ele está lá, está disponível, mas o firmware continua não vindo habilitado por padrão. Ele só está mais fácil de você acessar. Então, eu entendo, novamente, por que que o Debian faz... Bom, eu acho que eu entendo do meu ponto de vista de usuário, por que que o Debian, né, as pessoas que estão ali ao redor disso, tomam as decisões dessa maneira, porque realmente, em termos de licenciamento e de legalidade, ter o driver da NVIDIA na sua mídia de instalação é a mesma coisa que você tentar carregar veneno sei lá, numa folhinha de papel. Então, é bem complexo, isso pode dar problemas no futuro, de diversas maneiras possíveis. Então, eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu realmente esperava que a partir desse lançamento eu ia poder simplesmente pegar lá meu pendrive do Debian Stable, espetar e não mais me preocupar com fazer um monte de comandos na linha, no terminal. Mas, por outro lado, eu também fiquei extremamente feliz com o Debian 12 Bookworm, que inclusive é o que eu estou usando nos últimos meses, desde que ele foi lançado. Eu fui para ele e não saí mais, porque, cara, é de longe a distro mais estável que eu já usei em anos que eu uso Linux. E não apenas, às vezes as pessoas confundem um pouco estabilidade com ser velho, nada, mas ele é suficientemente atualizado para o que a gente tem hoje. Kernel atualizado, drivers, todo o meu hardware está funcionando perfeitamente bem com ele, com uma ótima estabilidade. Enfim, funciona tão bem que chega a ser chato, assim, chega a ser monótono. Tipo, a máquina não quebra, a máquina não faz nada. Você sabe aquele meme do cara com o bastãozinho cutucando assim, fala, faz alguma coisa. Não tem mais uma emoção, né? Eu sei que a gente está falando mais de Linux aqui, mas entre outros sistemas que eu testei, que eu uso do dia a dia, assim, de vez em quando, o macOS Sonoma lançou também, não faz tanto tempo. Esse é outro lançamento que eu pensei, se não tivesse, não ia fazer a menor diferença, sabe? Não teve realmente nada que eu olhei e pensei, brilhou os olhos. E no lado do Windows 11, todas as atualizações que vinham era IA para tudo que é lado. Então, se isso não interessava, realmente não foi algo que, sei lá, engajou demais. Em termos de... Talvez eu esteja com as expectativas altas demais, né? Seja esse o problema, provavelmente. Mas realmente nesse ano não teve um destaque muito claro para mim sobre, olha, esse lançamento, esse sistema marcou muito, fez uma grande diferença, mudou o projeto da água para o vinho, nem nada. E sem dúvida, jogos foi uma coisa que mudou muito no desktop Linux recentemente. Acho que desde 2021, quando a Valve começou com o Steam Deck, a gente viu sim o negócio pegar uma velocidade gigantesca em diversas áreas. O Heroic, cada vez maior, o Proton também surpreendendo com inclusão de tecnologia quase tão rápido quanto a NVIDIA e a AMD conseguem lançar, né? É impressionante como que a galera está embutindo tecnologia nessas ferramentas rapidamente. Todo esse preâmbulo foi para trazer a pergunta para vocês, meus caros colegas de Linux, que o que vocês andam jogando? Onde vocês andam jogando? Que jogos, que amusements vocês usaram para distrair essas mentezinhas criativas? Amusements legais, tá, gente? O Geocache é um programa de família, hein? Vamos lá. O que vocês jogaram, o que vocês usaram para se divertir aí ao longo desse 2023? Porque, na verdade, nesses últimos tempos eu não tenho jogado quase nada, para ser sincero. No computador é óbvio, porque Mac roda um total de 3 jogos, que é isso aí. Tá melhorando um pouco, mas assim. Exagerado, pô, roda uns joguinhos aí. Assim. Mas o Steam eu já nem instalo mais, porque o Steam no Mac é muito ruim. É muito ruim, porque a Valve não tá nem aí com o Isso é Steam verdade. no Mac. Não é E, assim, muito legal a experiência mesmo. Concordo com a Valve, sabe? Eu entendo, porque eu entendo o rancor da Valve de deixar pra lá o Steam no Mac. Mas daí, tipo, aí roda mal, aí, tipo, beleza, tem Resident Evil 4 e Resident Evil Village, que já joguei em outras plataformas, então pra mim não faz sentido. Tem Lies of P, que eu não gosto de Souls-like. E é isso. Então, meio que no Mac pra mim não rola. Aí, não sei, o Nintendo Switch eu tô meio desgostoso.
Tem muitos lançamentos que eu quero jogar e estou sem condições de pagar R$ 350 no Mario. Então, um dia eu quero jogar Mario Wonder, mas não vai ser agora. Aí eu tenho jogado de vez em quando. Na verdade, as poucas vezes que eu fui para São Paulo, eu levei um DS, e aí eu tô jogando, na verdade, emulador de Game Boy nele, jogando Zelda Minish Cap. Mas assim, joguei bem pouco. E também comecei a jogar Need for Speed Most Wanted de 2005 no Xbox 360. E é isso. Eu acho que o meu ano em jogos dá pra se resumir a esses 2 jogos que eu joguei, tipo, meia hora cada um, e foi isso. Esse ano fui muito mais de assistir série e ficar vendo vídeo no YouTube. Mas voltarei a jogar. Isso porque você é o feliz proprietário de um Steam Deck, né? Como que você tem um Steam Deck e não está Roubaram esse jogando, meu deck do amigo? Raul. É que nesse caso, o Steam Deck tecnicamente não é meu. Tipo, ele joga todo dia. Inclusive, ele constantemente fala que foi a melhor compra que ele fez no ano. E eu tô fazendo ele pagar a língua dele, porque ele reclamava de Linux. Aí, toma essa. Reclama algumas coisas, mas no final das contas é ele que não sabe fazer as coisas, não é o Linux que é ruim, mas tudo bem. Ele fica bravo quando eu falo isso, mas é verdade. Mas ok. E eu não sei, eu acho que o Steam Deck, ele tem muito um aspecto muito próximo do Nintendo Switch, que ele não é o console de mesa, o console de família. Ele é um console muito pessoal, sabe? Igual um celular. Você não sai compartilhando o celular com todo mundo. E é meio estranho dividir um Steam Deck entre várias pessoas. Sem contar 2 pontos, né? Um, que tem 64 GB, então já não dá para colocar muita coisa. E a gente ainda não fez o upgrade de SSD. Em algum momento vai vir, mas ainda não. Em segundo, que mesmo você tendo 2 contas do Steam no Steam Deck, as 2 contas elas existem separadas dentro do Game Mode. Mas no modo desktop, ele é um usuário só. Então, você não consegue, por exemplo, sei lá, se você quiser jogar um jogo fora do Steam, sei lá, quiser jogar qualquer jogo do Heroic, ou você vai ter que desconectar sua conta da Epic, conectar, ou outra é baixar e jogar e ficar fazendo isso, ou paciência, sabe? Não tem muito o que fazer. Então, aí eu acho que já é um problema para você usar mais de uma pessoa. Então é por isso que eu acabo não jogando tanto. E no caso do PlayStation 5 também não tem jogo. Tá muito difícil o lançamento. Teve alguns lançamentos, mas muito, tipo, beleza, Resident Evil 4 a gente jogou. Baldur's Gate não é meu tipo de jogo. Spider-Man 2, eu vou esperar a promoção também, porque sem coragem de pagar R$ 350 no mesmo Spider-Man. Por mais que eu goste. E aí, porque eu não tô jogando, sabe? Mas ano que vem pretendo voltar com a minha skin do Hall Gamer. Pior que eu também não tô jogando tanto quanto eu gostaria, não. Eu aposentei o PlayStation 4 que eu tinha no início do ano. Eu acho que eu não liguei ele uma vez sequer esse ano. Praticamente. O último jogo que eu joguei nele deve ter sido Days Gone. Joguei só um pouco. Aí no Steam Deck, sim. No Steam Deck eu joguei bastante. Ainda tenho jogado, mas a maior parte dos jogos que eu tenho jogado são jogos antigos, de emuladores e coisas assim. Tava jogando Obscure, de PlayStation 2, nele. É um survival horror meio teen, assim. Que é meio... Obscure é o nome e ele é um jogo obscure do PlayStation 2 também. E tava jogando Need for Speed Underground 2 também. Que daí é um clássico do console, né? Tava jogando um jogo de Lego, de PSP, no Steam Deck também. Que é um Batman de Lego, se não me engano. Mas no PC mesmo, eu não tenho jogado no Linux. Tenho jogado no Steam Deck. E no PC eu tenho jogado no Windows, especificamente Valorant, já que não roda no Linux, anti-cheat, etc. Jogo competitivo, FPS, etc. Gosto disso desde a época do Overwatch. Volta e meia eu jogo umas partidas de Overwatch também. Overwatch daí roda no Linux também, mas como eu montei um PC ali que está com dual boot entre o Windows 10 e Pop, eu peguei e instalei o Overwatch no Windows também, que ficava mais prático de trocar de um jogo para o outro quando eu quisesse. Até acho que isso é interessante de fazer. Essa minha experiência jogando Valorant competitivo no Windows me mostrou alguns gaps de jogos no Linux que ainda não foram cobertos. Depois a gente pode até falar disso.
Acho que Valorant deve ter sido o jogo que eu mais joguei esse ano, logo, porque eu joguei algumas vezes durante a semana, eu jogo uma horinha ou outra à noite. E aí é uma. Assim como o Overwatch era, na época que a gente fazia live na Twitch, né? Talvez alguns se lembrem. É também uma experiência social, porque você se junta com outras pessoas, amigos e conhecidos e vai jogar junto. De Android eu parei de jogar os joguinhos que eu jogava. Acho que eu não joguei nenhum. Joguei algum joguinho da Netflix, eu acho. Before Your Eyes. E aqui Bom, a gente compartilha o Steam Deck às vezes. Eu lembrei do Raul falando ali. A Luana tava jogando um joguinho da Steam também. Ela tá jogando. É um jogo de você. Eu não lembro o nome do jogo. É um que você compartilha no Linux News, de arrumar casa e coisa assim, que ela adorou. De vez em quando tá um corredor escuro, só com uma luz distante, assim, você abre a porta, a Luana tá lá com o Steam Deck, limpando a casa dos outros digitalmente, organizando as coisas. Então é isso, né? E eu acho que ela jogou também ela tava jogando um Life is Strange 2, eu acho, se eu não me engano. E jogos de história, coisas assim, eu não toquei muito nesse ano, realmente. Foram entretenimentos mais rápidos, então eu acho que o máximo de jogos de história foram esses de emulador, do Steam Deck, especialmente para mim. E em termos de entretenimento e coisa, eu também acho que eu assisti mais séries, vi mais filmes, li mais livros e coisas do tipo, assim, do que joguei propriamente dito. Mas eu acho que foi essa a minha experiência de entretenimento do ano, de jogos e tal. você falou de Android, eu lembrei que quando eu tava com a assinatura do Apple Arcade, eu tinha chegado na minha terceira idade, porque eu baixei o joguinho de paciência, que tem lá aquele paciência da Mobility Wear, que tem inclusive no Android e tem no iOS fora da Apple Arcade, mas no Apple Arcade a versão sem anúncio. Eu jogava todo santo dia, eu cheguei no nível 150, tá? Eu tinha tinha evento semanal, né, que era tipo, 50 níveis lá que você fazia. Eu acho que eu fiz por 2 meses todos os eventos, assim, até o final religiosamente. E, nossa, eu só parei de jogar, na verdade, porque eu parei de pagar o arcade. Aí eu não quis baixar a versão com anúncio, fiquei com preguiça. Mas eu tava religioso no joguinho de paciência. Cogitei até comprar um baralho pra jogar offline, digamos assim. Mas também exige muito esforço, fiquei com preguiça. Mas Às vezes, isso me lembrou de um jogo que eu joguei de Android, eu tinha esquecido, achei que eu não tivesse jogado, mas joguei sim bastante até. Viciei nele mais pro início do ano, que era o Marvel Snap, joguinho de carta também. Eu gosto de Sim. Yu-Gi-Oh!, dessas coisas assim há muitos anos e de vez em quando eu caio nessas coisas também. Só que o Marvel Snap virou um pay to win desgraçado depois de uma certa altura. Daí eu parei, acabei parando de jogar. Mas ele tinha a versão de Steam também, então eu joguei, eu acho que ele no PC, uma vez ou outra. Funciona no Linux, inclusive. A gente deve ter feito algum conteúdo sobre ele, porque ele teve uma época que ele tava bombando muito, era um jogo muito falado. Eu lembrei desse, esse aí eu joguei no Android de fato. Mas tirando esse, eu não sei se teve algum outro, não, de mobile, assim. Talvez emuladores, eu gosto de jogar às vezes emuladores em celular, quando eu levava pra viajar e tal. E especialmente PSP, que é um dos meus consoles favoritos. Tem até um PSP desmontado ali, inclusive. Eu gosto de jogar os joguinhos dele, eu acho que eles são... Era uma era muito boa. Eram jogos completos, não tinha microtransação, os controles são simples, porque o PSP era simples, então geralmente essa é uma experiência legal. Tive uma experiência um pouco diferente com jogos do que vocês esse ano. Eu não tenho consoles, né? Então eu jogo só no PC. O PC é meu console e nada me faltará. essa é Mas eu Master joguei Race. bastante coisas. Total, na veia. Eu joguei muita coisa esse ano porque eu queria expandir meus horizontes de jogos. Acho que vocês já devem ter me ouvido falar várias vezes de No Man's Sky, de Path of Exile, que são jogos que, sabe, não tenho nada para fazer, preciso desligar o cérebro por meia hora. É isso. Eu entro lá e sei o que esperar do jogo, o jogo sabe o que esperar de mim e a gente se entende. Então, funciona para mim como um momento de escape ali, né? De preocupações e tal. Mas eu queria expandir isso, então eu joguei muita coisa esse ano. E eu achei até algumas coisas interessantes. Eu achei alguns jogos de tiro interessantes, jogos dessa temática militar. Eu acho até que eu cheguei a compartilhar alguns com vocês. Joguei alguns Battle Royale também.
nenhum digno de nota, assim, que eu possa indicar, muito felizmente. E um jogo que eu não gostava, mas que eu passei a gostar, foi o Counter-Strike. Por incrível que pareça, eu comecei a jogar Counter-Strike com bem mais frequência. E depois do lançamento do Counter-Strike 2, eu acabei parando durante um tempo, porque eles tiraram o modo de jogo que eu mais gostava, que era o Arms Race, que era, eu achava mais divertido, mais rápido, assim, para você jogar ali algumas Absurdo. partidinhas e já ir fazer outra coisa. Então, assim, em jogos, eu acho que se eu tivesse que destacar alguma coisa que eu joguei hoje, seria o Counter-Strike. O 2 e o 1, acho que antes de fazer o upgrade, são os que eu mais me diverti. Nos jogos de tiro que eu disse que eu joguei, eu tô tentando achar o nome aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu tive minha época de Overwatch 2, mas hoje eu tenho um pouco de preguiça de jogo de tiro. O Overwatch 2 ficou legal, mas ele realmente é o 1 com mais boneco. Com mais uns mapas, alguma coisa assim. Então, Eu achei aqui o nome de um dos jogos de guerra que eu tinha jogado. Na verdade, esse é o Battle Royale, que é o Fairlight 84. Ele é bem estilo Fortnite, sim. assim. E o Sim, que eu acho sim. legal desse Fairlight 84 é que ele tem uns mechas, ele tem uns robôs, uns veículos que você pode utilizar dentro do jogo, que acaba deixando um pouco mais diversificado o gameplay. Inclusive, numa das partidas que eu joguei, eu consegui achar um veículo lá que ele era tipo um caranguejo, assim, sabe? E, cara, era muito divertido de jogar com aquilo, que você podia subir tudo quanto é lugar com aquilo, aguentava porrada pra caramba. Eu Eu fiquei lembro de o ter jogo baixado, inteiro mas eu acho que sabendo eu não daquilo. joguei ele. E funciona perfeitamente bem no Linux. Então, se você curte Battle Royale e quer ver coisas um pouquinho diferentes, assim, é bem parecido com Fortnite, mas tem essa expansão, né? Que seria as armas diferenciadas, os mechas. É bem legal, acho. Eu não sei se mudou isso, porque já faz um tempo, né, que ele lançou, mas na época do lançamento que ele tava em febre e tinha um monte de streamer jogando, acho que o problema dele é que não tinha servidor no Brasil ainda. Ou tinha um servidor só, alguma coisa assim. Daí tinha gente que tinha um ping gigante e não dava pra. Qualquer multiplayer online assim é complicado, né? Tem uns que Sim. ou você precisa ter um hardware bom para ter um nível competitivo, se a intenção é competir, de fato, mesmo que seja de brincadeira, uma boa internet, boa latência, etc. Ou tem aqueles jogos que são uns RPG infinitos, que são tipo é outro emprego, né, praticamente, que o jogo te Sim. exige se você quiser evoluir dentro do negócio. Aí esses assim eu tentei evitar nos últimos tempos, porque eu sei o quanto eu me vicio nessas coisas de ficar ali querendo sempre jogar. O último que eu fiquei assim, acho que foi o. Também tem pra Linux, eu joguei no Linux, inclusive ele. Albion Online. Ah, bom. Acho que eu joguei 40 Foi. minutos desse jogo e falei, não, Path of Exile já faz isso comigo que você quer fazer, não preciso de dois na minha vida. Que é o grind Sim. infinito, eventos Sim, Warframe repetitivos, foi assim tudo. também. Warframe foi assim também, que são jogos de grindar, basicamente, né? Você vai e repete a missão pra conseguir os loots e pra montar as arminhas e não acaba nunca, né? Mas eu, por muito tempo da minha vida, eu joguei no online, a ponto de, tipo, nossa, eu saía de casa e deixava lá o personagem farmando, eu pegava a fita crepe, colava no mouse, pra ele ficar clicando sem parar, e o boneco ficava lá. Tipo, saía por 3, 4 horas, o boneco ficava lá. Já joguei muito Hacks. Munha e muito Grand Chase. Não, mas Mo Online tem várias histórias de quando eu era criança. Teve um evento num servidor privado que o GM ele ficava com o personagem invisível. E a minha mãe me zoou até hoje do dia que eu falei pra ela que eu não podia sair do computador, porque eu tava procurando um homem invisível. E pra ela era absurdo. Como que você vai achar o homem invisível? Só que aí explicar pra ela, né, que você passa o mouse e aparece o nome do cara. Nossa, me zoou até hoje. O Foram Raul jogos. fala isso pra mãe dele, e a mãe dele imediatamente assina o telefone. Manda o psicólogo pra cá agora. Mas assim, em defesa de qualquer um que veja isso de fora, realmente parece um pouco de loucura. Porque, É, não né? sei se. Que o Ed jogou o CS sem ser naquele modo tradicional de plantar spike e desarmar. Você jogava mais no Arms Race lá, que você tinha falado, né? Mas o próprio linguajar que você usa para se comunicar com a equipe é muito engraçado para quem tá Ah, ouvindo de fora, assim. Entrou, saiu, ah, banga em cima agora. Ah, Não, agora tô esmocado, não consigo ver, não sei o quê. cara, eu Tem todo um não. lingo, assim, que não faz sentido para quem não conhece. eu já tive uma DR sinistra. Na época era minha namorada, hoje minha atual esposa. Porque na época que a gente namorava, eu jogava America's Army em campeonatos.
E teve um Uhum. dia que ela estava em casa, no final de semana, que ela estava na minha casa, eu falei: "Olha, eu tenho um campeonato para participar agora. Fica aqui vendo um filminho, eu vou ali por 1 hora e já volto". Não conhecia o Ed É. Pro Player, essa é nova pra mim. Pois é, e eu lá, meu, a gente conseguiu ir bem nesse campeonato, essas coisas, né. Brasileiro Aham. jogando, sei lá, 12 anos atrás num servidor lá no Canadá, né, nosso ping era aquela beleza. E ali, falando com as pessoas: "Não, não sei o quê, vai pra lá, cobre não sei o quê, o VIP tá fugindo, smoke". E aí minha namorada Aham. entrou assim: "Você tá maluco? Que é isso? O que você tá fazendo?" "Eu: Não, não, tô jogando, agora não dá pra gente falar, espera aí". Depois virou uma discussão enorme, até explicar que focinho de porco não é tomada, né. Porque você xinga, você tá ali no momento do jogo, né. E, pô, e Aham. competitivo mexe, né, mexe muito com a adrenalina, então você acaba se cedendo um pouquinho às vezes. Confesso que me colocar nessas situações e lutar contra o instinto de você perder o controle que existe ali, foi uma terapia gigante pra mim. São jogos relativamente curtinhos, mais ou menos, né? Mas tipo, você consegue jogar uma partida em menos de 1 hora, por exemplo, uma partida longa em menos de 1 hora. E se você conseguir se manter centrado, e a repetição ajuda um pouco nisso, você meio que consegue controlar outras situações fora jogo também, sabe? Você Sim, consegue, tipo, colocar em perspectiva. No meu caso, ajudou. Para colaborar ainda com o vício do Valorant, para mim, no meu caso, eu e a Luana começamos a gostar de acompanhar o cenário competitivo e os campeonatos nacionais, internacionais, com os times brasileiros, etc., com Loud, Fúria, MBR, etc. E aí adicionam a camada de interesse em cima disso. Então, quando tem jogo, campeonato, esses dias tinha o Mundial Inclusivo, que a gente assistiu do início ao fim, basicamente. O time brasileiro ficou em segundo lugar até. E acabou criando momentos especiais do casal até. Então, isso é acabou se legal. tornando um jogo diferente que não tinha acontecido com nenhum outro até agora. O Ah, único cenário competitivo que eu acompanho, assim, é o de League of Legends, que, enfim, faz muitos anos que eu não jogo League of Legends, até porque no Linux é um porre jogar League of Legends. Mas durante muito tempo eu joguei partida ranqueada, muitos anos atrás. A ranqueada nem era como é atualmente, gente. É outro League of Legends que eu tô falando. Então hoje eu assisto pela Twitch lá os campeonatos do CBLOL, essas coisas assim, cara, é fantástico. Eu realmente me divirto muito. Acho os narradores brasileiros, cara, excepcionais, cara. Chaep, eu admiro muito a narração do Chaep, do Gruntar e tal. Da Fogueta também, a Maria Fogueta é super divertida assistir as narrações delas. Então, cara, é um barato. Quem não tem essa experiência de assistir o League of Legends ou Valorant, tem narração em português também, se eu não me engano, assistam, gente. É uma experiência, é divertido. Confia no tio. Cara, mais do que tudo, pra mim, é uma experiência social, porque eu tô sempre numa bolha Linux e open source, e ali ninguém tá se importando com o sistema operacional ou aplicativo que se usa. É outra coisa. Tipo, eles estão falando sobre as preocupações, no caso de quem joga profissionalmente, é tipo a tática, o hardware que você está utilizando, como é que você pode ter vantagem, estratégias, etc. Então me faz esquecer um pouco dessas minuciosidades que no fim das contas são um pouco chatas, né? Tipo, buscar motivo para acabar com a diversão, Sim, basicamente, às vezes, que a gente faz sem querer até. Eu acho que eu já devo ter feito isso algumas vezes ao longo da minha jornada no mundo Linux. A gente fica tão especializado nas coisas que nada mais é legal, parece. Nada é 100% bom. E daí quando não é 100% bom, a gente meio que se sente esquisito com as outras pessoas. E você passa a conhecer também pessoas que usam o computador como ferramenta e ponto, sabe? sim. Não tem essa de estou utilizando porque a filosofia do Inhar aqui bate com a filosofia que eu tenho. Não, não tem essas coisas, sabe? E eu acho que eu senti um pouco de falta de vivenciar essas situações. Eu acho que um jogo fora do mundo Linux acabou me proporcionando isso, uma experiência válida, me fez conhecer pessoas que eu não conheceria de outra forma e assim por diante, né? Então, eu coloco aí num aspecto positivo. Sem falar que é um jogo gratuito, acessível, roda em PC fraco também, então acabou democratizando o acesso a um jogo, assim como o próprio Free Fire no celular, que é um jogo que eu não gosto de Uhum. jogar, mas acabou tornando possível o caminho de se tornar profissional em algo que quando eu era criança nem era uma questão, não era nem uma possibilidade, basicamente, sabe? Hoje em dia
Os jovens Sim. aí podem olhar e posso ser um cyberatleta, e nem é meme, sabe? Posso realmente ganhar a vida jogando, se eu quiser. Esse ponto que você tocou é fantástico e acho que nesse último Geocast do ano vale muito essa reflexão de que quanto mais a gente segmenta as coisas, mais separadas elas ficam. Parece uma coisa meio óbvia quando a gente coloca em palavras assim, mas a gente faz isso o tempo inteiro e muitas vezes a gente simplesmente não percebe que a gente está fazendo isso. Então, separar as pessoas por sistema operacional não é menos burro do que separar as pessoas por qualquer outro motivo possível que seja. Então, integrar sempre é mais interessante do que segmentar. E eu lembro recentemente que eu estava conversando com um amigo sobre hardware, né? Troquei de processador esse ano e tal, e, não sei o quê, o gráfico ultra, gráfico não sei o quê, 165 FPS. Eu falei, cara, meu Deus, relaxa, relaxa. O jogo abriu? Abriu. Tá rodando? Tá. Você tá se divertindo? Ótimo. Não precisa estar no Ultra. Não precisa estar com 255 FPS. Eu nem consigo reagir tão rápido a isso. Eu sou um senhor idoso, meu amigo. Se tá rodando para mim, eu cliquei, funcionou, tava na tela, eu já tô feliz. Então, vamos jogar tranquilo, relaxa. Não precisa se preocupar tanto com isso. Não, mexe não sei o quê. Não, tá rodando. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Deixa essa parte técnica para lá. E eu acho que esse pensamento de deixa a parte técnica para lá e vamos pro jogo é uma coisa bem recorrente nesse pessoal que vê o jogo como um fim, não como um meio, né? E, cara, vale a reflexão, meus amigos ouvintes do Geocast. Relaxem e pensem em menos camadas. Eu acho que, como não usuário de Nintendo Switch, eu percebo muito disso, porque tem gente no Brasil que, nossa, ataca o Nintendo Switch, não sei o que é um lixo, que é absurdo. Nossa, mas há um hardware de tablet de 2015, não sei o que, e tipo... Porque aparentemente para as pessoas o mais importante é o pixel tá super bonitinho ali do que de fato se divertir. E beleza, vai ter jogo que vai rodar porcamente no Nintendo Switch. Óbvio. Mas nem tudo, sabe? Tem um jogo que roda muito bem, e o importante, no final das contas, deveria ser se divertir. O Nintendo Switch é o console mais barato que a gente tem no mercado hoje. Então, tipo, é uma maneira de você democratizar o acesso a um console também. Óbvio, quando a gente fala de jogo da Nintendo, cara, mas tipo, tem vários jogos gratuitos, tem muito jogo indie na promoção, dá pra jogar jogo barato no Switch. E assim, como um usuário de Nintendo Switch, tem uma coisa que eu desapeguei é desse negócio de, eu só jogo se for 4K, só jogo se for 240 FPS. Tipo, um jogo roda 720p, 25 FPS e tá divertido igual, sabe? Um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida foi no Nintendo Switch. Inclusive, recomendo demais, Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Perfeito, perfeito. Esse seu comentário é interessante, porque quando eu penso assim, em jogos que me marcaram, tem alguns mais recentes, claro, mas acaba sempre voltando para a época do Super Nintendo para mim. Eu não tinha. Tinha um amigo, eu acho que tinha um Mega Drive, alguma coisa do tipo, mas os outros quase todos tiveram Super Nintendo, e depois eu tive um Super Nintendo em casa também. Então são aqueles jogos de 16 bits, muitas vezes, que eu não faço ideia de que FPS que rodava lá nem era um fator esse tipo de coisa. E mesmo com a evolução dos consoles, eu nunca fui muito ligado com isso. Eu só jogava. Eu acho que só fui começar a pensar em quantos teraflops o negócio tinha lá pro PlayStation 4, talvez. Sabe? Quando lançou ele, no caso. E o PlayStation 3 e todo o GameCube e coisas assim. O Nintendo 64 também eu lembro de ter jogado. Um monte de coisas assim. PlayStation 2, obviamente. Não tinha muito esse questionamento. Era mais o jogo é legal de jogar, o gostar aqui de jogar, não tinha outros fatores envolvidos assim. Sim. Assim, como me inseri um pouco mais nessa comunidade de jogos competitivos ali com o Valorant, eu entendo que existe um nicho específico onde essas minúcias, os quadros, os FPS serem altos, etc, fazem diferença. Então, qualquer tweak que você faça para ter uma vantagem ali tem algum sentido. Mas nem todo mundo se importa com isso, mesmo quem joga. Tem gente que, por mais que seja competitivo ou não, tá lá só pra dar uns tiros e brincar. Tá todo mundo bêbado, praticamente, jogando. E também tem gente que simplesmente não vai tirar benefício nenhum desses elementos. Os jogos que jogam poderiam rodar 30 FPS cravado, que não ia fazer diferença. São jogos de história, são experiências interativas ou alguma coisa assim.
Então é preciso entender e respeitar que existe todo um espectro. Talvez você não se encaixe em todos eles, mas talvez você se encaixe em vários diferentes também. Em 2023, eu acho que eu tive provavelmente a pior experiência que eu já tive em um jogo em todos os meus 42 anos de existência. Eu baixei o Battle Royale do Call of Duty. Eu nem lembro como que é o nome desse jogo. Warzone. O Battle Royale dele. É, Warzone. Warzone. Isso. Porque eu queria... Eu gosto da franquia Call of Duty. Já joguei vários Call of Duty no PC e tal. E queria experimentar o Battle Royale deles. Falar, deve ser bacana. Por que não? Baixei Só no precisa de Windows, né? 300 GB ali. Exato. Tem Faz seus... nada. Foi um perrengue. Tive que instalar o Windows só para poder testar o Warzone. E aí instalei, fiz tutorial, tal, minhas primeiras horas jogando, ainda aprendendo teclas, e eu entrei num servidor brasileiro, num servidor que tinha a maior parte de brasileiros. E já mandei, tava com o voice aberto, e falei, gente, minha primeira hora no jogo, tô aprendendo como é que é, então fica sussa, fica tranquilo, tô aprendendo. E aí, o cara, não, faz não sei o quê, dropa não sei o quê, não sei o quê, vai pra lá, ó, o noob aí. O cara ficou me xingando tanto. Eu falei, maluco, isso aqui não é competitivo não, gente. Eu tô na partida normal aqui. Você quer esse nível de exigente? Vai pra ranqueada, caramba. Sabe? Você pode já ter um bom conhecimento, mas eu acabei de chegar aqui. Me xingou um montão. Ficou reclamando, ficou spamando no chat e também no voice. Aí eu desativei o voice. Aí eu entrei num outro servidor brasileiro, numa outra partida, a mesma coisa, outro cara xingando, noob, não sei o quê, aprende a jogar. Bom, é pra isso que eu tô aqui, meu amigo. Eu acabei de instalar um negócio. Eu não tenho como aprender a jogar na faculdade e depois vir aqui jogar. Aí, na terceira vez que isso aconteceu, eu falei, chega, gente. Não tenho mais idade pra isso. Ficar aguentando marmanjo com esse tipo de comportamento, jogando partidas casuais, gente. Não é ranqueada. Eu não era um novato Uhum. atrapalhando o cara a ganhar ponto na partida ranqueada, sabe? Atrapalhando a line phase do cara, nada Sim. disso. Pô, mas ainda É. que fosse. Mesmo que fosse, não tem nenhum motivo pra você tratar o ser humano mal assim, né? Sim. E isso não é exclusividade do Warzone. Todo jogo competitivo online tem essa natureza, porque mexe, Sim. mesmo que não seja no modo competitivo, mas no for fun, no free for all, sei lá como é que chama, ele meio que desperta nas pessoas essa competitividade entre si. E tem algumas pessoas que não sabem lidar com frustração, simplesmente, né? Bastante, E viu? para essas pessoas, Bastante gente. eu tenho na verdade, um pouco de pena, né? Mas do lado da empresa que faz o jogo, seria muito interessante ter lobbies específicos para quem acabou de começar a jogar. O Fairlight, eu só entrei com pessoas com nível 1, nível 2. Tipo, Te- parece uma coisa meio óbvia, né? Até. Teoricamente, ele deveria conseguir alinhar, tipo, os usuários de nível baixo, de Nivelar, ranking né? baixo junto. Sempre funciona, né? A Blizzard mesmo sempre tentou e muitas vezes não conseguiu, né? Inclusive, é um dos motivos pelo qual eu não tenho mais paciência para jogo. Nunca fui uma pessoa muito competitiva, na verdade. Sempre tive um pouco de preguiça. Mas é o que eu tenho cada vez menos vontade de jogar jogo competitivo. Sabe? Overwatch, lá no início, era maravilhoso. Todo mundo era de boa, todo mundo se respeitava. Depois foi passando o tempo, nossa, aquilo lá virou um chorume, sabe? Virou Chernobyl. Já chegaram a ameaçar minha mãe de morte. Eu, tipo, Caramba. você tá jogando com um personagem que é um porco gigante, sabe? Segura, calma. O Meu que Deus. a minha mãe tem a ver com isso, sabe? Eu senti isso não no Valorant por algum motivo. Acho que eu devo ter tido sorte, talvez, não sei. Mas de vez em quando aparecem uns babaca. Isso é normal, porque é coisa de ser humano, não do jogo, né? Mas no Counter-Strike é insalubre o negócio também, no competitivo. Porque assim, eu não sei jogar o CS do mesmo jeito que eu sei jogar o Valorant hoje em dia. Eles são jogos bem parecidos mecanicamente até. Tipo, o conceito de plantar spike, defusar, smoke, granada, coisas assim. Tem nos dois, mas é diferente. A questão é que no CS, por ser um jogo muito antigo, tem gente que joga desde o CS 1.5 lá, desde a época que era tudo Uhum. quadrado, basicamente, e conhece todos os pixels de tudo que é mapa, e sabe tudo decore, e espera que você faça certos padrões, que depois de um tempo que você joga, você entende que são feitos e por que são feitos.
mas que não tem a menor chance de você saber sendo um usuário novato. Você nem sabe por onde que se anda no mapa ainda direito. E aí, Sim. às vezes, especialmente quando é sem não ranqueado, né? Você vai colocar players muito experientes junto com players novatos, que obviamente vai dar um desbalanço ali, meio esquisito de acontecer. Sim, Esse é um dos talvez os trunfos do League of Legends que você falou antes, é que ele não tem chat por voz. Até hoje, eu acho. Não tem chat por voz. O Acho que pessoal não. se xinga no texto, talvez, ali, no máximo. Mas qualquer coisa, você só oculta o chat por texto e vida que segue, né? Enquanto Sim. nesses jogos mais que você precisa, que é em time, né? Tipo o Overwatch, mesmo que o Raul falou, uma certa comunicação ela é útil para o negócio fluir melhor. Só que se tem alguém que tá meio num dia ruim e tá descontando as frustrações da vida no joguinho, aí se torna mais difícil. Mas o conselho é, tipo, não deixar a sua diversão acabar por causa disso, né? Só muta o cara, bane, denuncia, sei lá, o que der pra fazer e vida que segue. É só um jogo, no fim Sim. das contas, nada justifica. No caso do Warzone, eu já achei que o benefício não valia o trabalho. Eu já teria que manter um Windows instalado na minha máquina, com um espaço gigante para poder ter o jogo instalado, Uhum. para ter uma experiência aquém do que eu tava esperando. Eu falei, não, eu fico no CS mesmo, que Justo. roda no Linux, então mais Sim. tranquilo. Não é exatamente o mesmo estilo de jogo, mas pro que eu quero. Quer jogar alguma coisa com essa temática militar, FPS, assim, por 20 minutos para distrair a cabeça, o CS resolve o meu problema. Então, tchau, Warzone. É, Não foi bom enquanto durou. isso. Em relação a... Eu tinha falado antes sobre, tipo, coisas que seguram um pouco o gameplay, né? Entre Linux e Windows. Eu acho que talvez a melhor experiência que eu possa ter feito foi essa, foi sem querer. Que é realmente jogar no Windows e ver o que ele oferece que no Linux a gente não tem ainda. Eu me deparei com algumas situações que eu acho que tornaram as coisas bem claras, inclusive para mostrar o quanto o Linux está bom hoje em dia para ser jogado. Generalizando, dá para jogar no Linux qualquer coisa que você queira. Quase qualquer coisa, assim. São poucos os jogos que você esbarra no anti-cheat, e aí entre esses competitivos online ou jogos que não tem um anti-cheat compatível ou que volta e meia dá problema, tipo LoL, o próprio Valorant mesmo, não tem como instalar, sabe? Então, o único jeito de jogar é no Windows, é como se fosse um jogo exclusivo de console, você precisa do console para jogar e é isso. Mas, considerando os jogos que rodam, eu esbarrei uma vez ou outra em alguns detalhes, tipo assim, hoje a maior parte dos jogos funciona no Linux, mas volta e meia você tem que ver se o jogo é compatível ou não. Isso não é um grande problema, especialmente se você joga single player, emuladores e coisas assim. Realmente não é, porque você vê antes, funciona, compra, joga e deu. Mas quando você trata as suas sessões de jogos com um momento social, de confraternização com amigos, de conversa, etc., Linux ainda fica um pouco atrás no quesito espontaneidade. Não dá para você se juntar com a galera e dizer assim, vamos jogar alguma coisa junto e escolher qualquer jogo que vai funcionar. Você tem que ver se ele vai rodar e daí pode ser que não seja tão espontâneo assim. Eu não posso tipo simplesmente ver um jogo, gostei desse e jogar. Apesar desse gap estar diminuindo cada vez mais, o que é excelente. E o outro ponto, acho que está mais ligado a quem quer ter uma performance um pouco melhor em certos jogos, especialmente os competitivos ali, eu tenho percebido, porque aí envolve certos softwares no entorno dos jogos que não são o jogo em si. Tipo, controle de periféricos ou alguma coisa do gênero. Logitech, por exemplo, eu comprei esse mouse na Black Friday aqui. Esse é um Superlight, um Pro Superlight. Queria testar um desses mouse que desliza, tem 60 gramas no mouse, um negócio assim, bem levinho. O Piper não reconheceu ele no meu PC, por algum motivo. Apesar de ele reconhecer o Logitech Master aqui, que é o que eu uso para trabalhar. Teve um momento que ele reconheceu, posso trocar o DPI dele e é basicamente isso que eu queria mesmo. Não tinha mais nada que eu queria fazer. Mas eu sei que no Windows eu vou ter o software da Logitech para ele. Outro mimo aí que eu me dei na Black Friday foi esse aqui. Um HyperX Cloud Stinger desses aqui. Ótimo fone também, deve ter tanto do mouse quanto do fone, deve ter conteúdo pro LEDs em mais ou menos tempo. Funciona no Linux também, sem problema nenhum.
Porém, ele tem um acordo comercial com a Adobe Atmos, que ativa um pluginzinho nele que só tem software para Windows, para ativar uma feature de som espacial específica. Não dá aquela diferença tremenda, mas num competitivo onde você está buscando qualquer vantagem que você possa ter, talvez alguém vai pensar assim, putz, no Linux eu não vou conseguir usar esse recurso do fone que eu comprei. Não faz diferença praticamente nenhuma, tá? Posso atestar para você. Mas isso pode passar pela cabeça de alguém que está com isso. E no caso do Valorant especificamente, tem alguns softwares, não é só do Valorant, qualquer competitivo, acho que tem uma empresa grande, o pessoal da... esqueci o nome, alguma coisa com Wolf, mas eles têm os ferramentas de tracking. E é um software que acompanha o jogo, que mostra estatísticas extras do gameplay dentro do próprio jogo em formato de overlay e grava as suas jogadas. Então, quando você mata, ele grava dentro da pasta de vídeos a sua play. Você pode compartilhar depois e coisas assim. Então, esse é o tipo de amadurecimento que ainda falta, acredito, para o desktop gaming no Linux. São esses softwares que acompanham o jogo, não é nem mais o jogo em si. Mas eu preciso saber que se eu comprar um hardware, um mouse novo, um teclado novo, alguma coisa assim, eu vou ter o software para configurar ele, eu vou ter suporte dos fornecedores de equipamentos, esse tipo de coisa assim. E daqui a pouco programinhas desse tipo para monitorar o jogo do jeito que eu quero, que fazem parte da experiência de se engajar com aquilo, etc. É uma coisa bem de nicho, porque mostra o quanto o Linux já avançou nesse segmento, mas acima, mais do que HDR, etc., que são coisas prometidas aí para o futuro pela própria Valve, acho que esse também é um indicativo que a gente pode dizer, a gente vive brincando do ano do Linux em alguma coisa, né? Se for considerar parte dos jogos, esse aí é um próximo passo, o suporte dos fabricantes de equipamentos para o sistema do Pinguim, entregando um software original, que não dependa de alguma build comunitária e tal, por mais que as que existem já sejam muito boas. Né? Concordo bastante com isso, que alguns softwares periféricos assim, fazem falta, e de forma alguma isso é culpa das distribuições e tal. A maior parte desse shame aí está relacionado com os próprios fabricantes, né? Mas, apesar de não ser para jogo, eu comecei a utilizar faz alguns meses esse tecladinho de macro aqui, principalmente para editar no DaVinci Resolve. Fantástico, economiza milhares de cliques e traveling da mão, de você ficar mexendo a mão de um lado para o outro, uma qualidade de vida gigantesca para editar. Mas o software dele só funciona em Windows. Para configurar qual tecla você vai usar, os atalhos e tal. Então eu tive que ir no PC do meu filho, instalar o programa lá, plugar o teclado de macro, configurar tudo que eu queria, voltar para cá, ver se funcionou como eu esperava que funcionasse, para voltar lá, configurar de novo. Tal. Então, e não tem nenhuma opção. Eu pesquisei bastante. É um teclado chinês de R$100, sabe? Então, não dá para se esperar um grande apoio em termos do fabricante, também, assim dizer. Mas eu sinto falta. Esses dias eu tava jogando um jogo que um dos moderadores lá do fórum do Linux Plus, o Kairan, indicou para mim, que é o ESO, que é The Elder Scrolls Online. E ele tem vários desses companions, assim, né? Que você instala, que muda um pouco a mecânica do stash, adiciona umas estatísticas, mostra para você algum evento que está acontecendo. E felizmente, no caso do Elder Scrolls Online, existem diversos que funcionam no Linux, porque eles não dependem do sistema operacional em si, eles dependem do jogo, das ferramentas do jogo e tal. E isso acabou sendo uma boa experiência. Mas, de novo, faz falta mesmo, viu? Faz falta. Principalmente quando você tem um hardware que é muito específico, tipo coisa da HyperX ou coisa, sei lá, da Razer, que costuma ter um plus que vem com o software original, né? O legal é que eles já funcionam, pelo menos as suas funções básicas e tal. Mas às vezes é aquele detalhezinho, aquela coisinha que você gostaria de mudar para fazer funcionar. E eu tenho uma experiência boa aqui, eu tenho tipo dois PCs no meu setup, um é só para jogar, e eu uso esse tecladinho aqui que já apareceu no canal, tá até gasto aqui no, não sei se vai dar para mostrar aqui, ó, no WSD de tanto pressionar as teclas, que é um Wooting. Ele é muito bom para jogos e ele tem suporte, ele tem um software também, mas ele tem suporte para Linux. Eles distribuem esse software de duas formas. Tem para Mac também, se eu não me engano. Tem um TMG para Mac, tem um Easy para Windows, tem um App Image para Linux e para todos os sistemas tem uma versão web.
que é uma coisa que eu não tinha visto ainda nenhuma outra marca fazer. Então você acessa um site, tipo utility.wooting.com, imagina, alguma coisa assim. E aí ele usa a interface via browser, tipo, reconhece ele, e aí você tem o mesmo software que seria no AppImage, etc., no .exe. Então, assim, Legal. tem como fazer, né? Se os desenvolvedores quisessem, ao invés de te obrigar a instalar um Logitech Options da vida, um negócio assim, ou, que eu, tipo, acho legal o software deles, mas, francamente, eu gosto até mais da interface clean do Piper, se for ver. Mas se tivesse um softwarezinho assim para esses equipamentos, acho que resolveria muito, sabe? Se a Wooting fez, e não é uma empresa muito grande, é tipo um fabricante de teclados que se tornou mais popular, mas nem de perto é tão grande quanto uma Logitech. Se eles conseguiram fazer, provavelmente os outros conseguiriam também, né? Se quisesse. É que eu acho que tirando algumas ferramentas muito específicas, que tipo, precisa controlar alguma coisa do PC, teoricamente seria mais fácil ainda para eles, porque tipo, faz uma interface web e pronto, sabe? Funciona em literalmente qualquer sistema operacional. Com uma única interface você consegue fazer para Windows, para Mac e para Linux. Entendo não ser só web, porque aí você perderia as funções de configurar o computador sem internet, né? Isso é um fator. Sim. Mas poderia ter como alternativa. Mesmo que fosse um pouco mais simples, só para não deixar sem maneira de se configurar as paradinhas ali e tal. Mas tirando esses elementos, esses softwares companion aí para periféricos, não todos, mas alguns periféricos, que é de boas até. O problema é que assim, tipo, você pega um Logitech, super famoso, marca famosa, tem muita gente do mundo que tem, milhares, milhões talvez de pessoas que usam, então um projeto open source que trabalha com ele, com mouse da Razer, tipo o Open Razer ela faz, coisas assim, é mais provável de acontecer. Mas, por exemplo, eu também usava, né, esse mouse aqui, esse aqui é com fio, então não consigo puxar ali tanto, mas esse daqui é um mouse da Pichau. É um white label que eles customizaram e tal, com algumas coisas. É um bom mouse, sinceramente. Eu acho que custa 70 pila, 80 pila. Então é um excelente custo-benefício. Tem unboxing dele no Linux Lab, se eu não me falha a memória. Ele tem um software para ajustar o DPI dele também. Só que é um software só para Windows. Não vai existir um software open source para isso. Não tem número suficiente para, né, para alguém da comunidade provavelmente fazer alguma coisa nesse sentido, fazer alguma engenharia reversa, algo assim. Eu até dei um toque no pessoal da Pichau, que seria legal ter também o software, né? Mas muito provavelmente eles recebem esse software do fabricante, do próprio mouse, já meio que pronto, então eles customizam os detalhes ali um pouco visualmente falando e aí entregam para os clientes como uma forma de configurar as coisas. Então, acho que é esse o ponto de maior melhoria que o Linux Gaming precisa aí para os próximos anos, acredito, porque não é só rodar o jogo mais a partir de um determinado momento. Antes nem rodava, beleza, mas a partir do momento que roda todos eles, quase, vai começar a entrar nessas coisas de em qual plataforma eu vou ter uma experiência mais completa, sabe, para jogar. Se for ver, é um problema bom a se ter, né? Porque a gente já passou do ponto de, tipo, mas será que roda? Obviamente, nem tudo roda, mas quando a gente fala de jogo offline, né, jogo single player, é quase garantido que vai rodar. Às vezes você vai precisar modificar um negócio aqui e ali, mas no geral vai rodar. E agora a gente tá nesses pequenos problemas, sabe? É um software aqui, um software ali, um negocinho lá. Eu acho que esse lance de ser nativo deixou de ser um ponto, né? Depois que o Proton, não apenas o Proton, né? O Wine já vinha lutando nessa batalha aí há anos, né? Há décadas até, talvez. E o Proton veio ali e falou, calma, meu amigo, agora você não luta mais sozinho aqui, né? E começou a dar uma força. Isso realmente deixou de ser uma grande questão, assim. Porque, olha, é bem difícil achar alguma coisa que o jogo não rode pelo Proton. Geralmente é alguma coisa dentro do jogo, como o anti-cheat, por exemplo, que ferra a experiência. Por exemplo, esses dias eu peguei um jogo, sei lá, de anos atrás, que eu jogava quando era criança, e eu achei ele online, sabe, consegui fazer ele funcionar instalando nas bibliotecas e tal. Então, dá. Às vezes vai demandar um pouquinho mais de fuçar ali, caso você queira se dar esse trabalho também, principalmente coisas mais antigas, que precisam, às vezes instalar um DirectX mais velho, às vezes instalar um Visual Basic Runtime, alguma coisa assim. Mas até nisso, por exemplo, o Heroic já tornou a experiência milhares de vezes mais fáceis. E o Bottles também. O Bottles é fantástico para rodar esses aplicativos velhos, assim, porque ele tem vários botõezinhos que facilitam. Ah, preciso instalar o Visual Basic Runtime. Beleza.
instalar componente, ele vai te dar uma lista, você escolhe um, pronto. Não é igual era no nosso tempo antigo do Play on Linux, por exemplo, que você tinha que fazer um mestrado para poder instalar as coisas. O Play on Linux, ele tem todos os méritos possíveis e imagináveis, porque durante muito tempo ele foi a única coisa que nos permitia ter algumas experiências diferentes de jogos, mas Eu joguei muito ser nele. amigável, Com ele. ser amigável nunca foi um ponto, né? Eu acho, né? Então o lance dele era funcionar. Hoje, felizmente, a gente tem muito mais Eu acho que opções, né? ele era amigável porque a opção tirando ele era tipo. Tinha o crossover, que era pago, ainda é, né? Tem. Então era um pouco menos acessível. E tirando o Play on Linux, você tinha tipo o Wine direto. Então, Wine Tricks, O sei Lutris, lá. né? Não, antes mesmo do Lutris existir, né? O Hum, Play on Linux já existia. Então, naquela época, eu lembro de fazer umas gambiarra para jogar alguns jogos. E naquela época não tinha como jogar jogo original praticamente também. Porque existia um monte de dependências de lojas, de Steam, etc., que no Play Linux não rodava. Então o único jeito era você ter o CDzinho do jogo, pirata ou não, mas tipo que quando tivesse o jogo todo ali, e aí assim talvez você conseguisse jogar alguma coisa. Mas é igual o Raul falou, tipo, a gente evoluiu muito, a gente tá com problemas assim de conforto já. Não é nem de rodar ou não. Sim, eu acho que a gente podia fazer um geocast de mais umas 4 horas sobre jogos especificamente, que é uma parada que a gente gosta e o nosso público gosta também. Mas a gente precisa avançar nessa conversa aqui. Acho que a gente já está se direcionando para um momento em que a gente pode, como o Gil falou agora há pouco, lustrar as nossas bolas e colocar o que a gente acha que vai acontecer no ano que vem em cima da mesa. Nunca tirem essa frase de contexto. Porque, assim, Já tá um pouco, né? a tecnologia, ela evolui. Quando eu falo tecnologia de maneira geral, é um fato, mas no desktop Linux especificamente, que é onde eu estou mais prestando atenção ultimamente, as coisas estão tão rápidas que eu, sinceramente, tenho até uma certa dificuldade em imaginar o que vai vir depois. Tá mais pelo que eu gostaria que viesse do que o que eu acho que pode vir, porque, meu, é literalmente um monte de coisa sendo jogada em cima da gente o tempo inteiro, de todos os lados. Tal. E não sei, meus amigos, não sei exatamente ainda. Eu gostaria de falar por último nessa daí, mas frente a tudo que já aconteceu no finalzinho de 2022 e ao longo de 2023, aí, com o desempenho do hardware dando um salto no Linux, a gente podendo jogar, ter essa conversa de que jogar em si não é mais um problema, agora a gente já está querendo as outras camadas. E Faltando os desktop, perks do jogo. isso, sabe? Sei lá, o que vocês gostariam de ver ou acham que pode ser, sei lá, um game changing aí pro ano que vem? Uma coisa que você vai falar assim, caramba, isso aconteceu mesmo, hein? Eu não sei se necessariamente um game changing, mas é um negócio, assim, talvez seja, né? Mas é um negócio que precisa acontecer e que eu acho que deve acontecer em breve, que é a NVIDIA suportando 100% Wayland. Eu acho que não por conta do Linux Mint, do Elementary ou qualquer outra distro assim, mas principalmente por uma notícia que a gente cobriu recentemente de que o Red Hat Enterprise Linux vai abrir mão do Wayland, vai abrir mão do Shard e vai total para o Wayland. E a gente sabe que a NVIDIA é muito forte em servidor também, principalmente com o advento de IA, essas coisas, ficando cada vez mais forte isso. Ela tem que suportar o Wayland. Eu imagino que isso deva respingar no desktop em algum momento. Eu espero que respingue no desktop em algum momento, mas eu acho que é outra grande novidade. Porque ela meio que suporta, mas daquele jeito, sabe? Ainda não é 100%. Mas eu acho que a gente deve dar um suporte completo. Espero que ano que vem. O driver mais recente ali da NVIDIA tá com um suporte bem legal pro Wayland, eu diria. Ainda tem aquelas... De vez em quando você vai ter alguns bugs, né? Acho que esse é o seu ponto. Com certeza, com a migração da Red Hat, anunciando planos além de longo prazo com o Wayland e a Canonical seguindo também, né? Que é outra grande empresa que tá ali junto. A NVIDIA deve provavelmente suportar também. Ela só não fez antes porque, bom, desktop em geral, as placas que eles vendem servem para pagar o cafezinho do povo, não para fazer dinheiro, né? No desktop. É tipo, não é dali que vem a receita da NVIDIA hoje em dia, ainda mais hoje em dia, com inteligência artificial e tudo mais.
E dentro do desktop, se as placas de vídeo vendidas para games pagam um cafezinho, as vendidas para jogar no Linux especificamente não pagam nem o açúcar que o pessoal vai usar lá. Então, acho que com certeza esse movimento da Red Hat vai fazer uma diferença grande nesse sentido de empurrar um pouco mais a NVIDIA para dar suporte definitivo. Além disso, tem a própria Valve, né? A gente não pode esquecer o seguinte, não é como se fizesse uma diferença enorme no orçamento da NVIDIA, porque não faz, mas se eles pudessem escolher, eles iam adorar que o Steam Deck tivesse usado RTX do que a AMD, né? É óbvio. Então, para eles entrarem em conformidade para de repente criar um Steam Deck NVIDIA e um AMD, para que o público escolha qual prefere usar, de repente, ou criar uma competição ou qualquer coisa assim, essa adaptação, o suporte para Linux e o Wayland vem a calhar, porque o Steam Deck também está arrumando nesse caminho. Né? Não sei se ele vai migrar tão cedo assim completamente, mas que está mirando nesse caminho, tá? Isso é muito bom. Eu acho que esse, com certeza, é um dos pontos, falando de infraestrutura em geral, que afeta todas as distros, inegável, né? E as melhorias que vêm com o Wayland junto também devem ser importantes. Mas para mim, como um mero usuário de desktop, uma das coisas que eu mais espero ver acontecer do ano que vem é o Cosmic da CC76. Não que eu acho que ele vai trazer uma experiência de uso tão diferente do que já se tem, o esperado é que ele seja uma continuidade do que se tem no Cosmic hoje em dia. E obviamente eu estou esperando porque é a distro que eu mais utilizo, que eu venho mais utilizando nos últimos tempos, apesar de não ser a única. Mas, acima de tudo, tem algumas coisas ali que despertam minha curiosidade e interesse para ver se vai ser bem sucedido. Porque, primeiro, é uma empresa bem moderna na forma de pensar dentro do mundo Linux, que nunca se importou em colocar viabilidade e praticidade antes de filosofia. Então, isso é uma coisa que me agrada. Tanto que tem lá a ISO da NVIDIA, por exemplo, para você baixar já com o driver proprietário pré-instalado, isso não é um fator. Codecs já se instalam automaticamente, etc, etc. Então facilita bastante. Gosto disso. E a outra é que é o primeiro ambiente gráfico desenvolvido completamente do zero em tempos modernos no Linux. Então já traz vários conceitos que a galera levou porrada para aprender como fazer. Que eles podem pular toda essa etapa de sofrimento e implementar direto, desde o suporte HDR, onde parece que a System76 junto com a Red Hat são duas empresas que estão trabalhando muito em cima disso, junto com a Valve também. E, se eu não me engano, teve um report recente que a gente publicou, talvez no News, na Newsletter, não lembro exatamente onde que foi, talvez nos dois até, que um dos engenheiros da System76 estava ajudando a implementar o HDR no KDE, que não tinha a ver com o POP, mas que deveria talvez chegar futuramente no Cosmic essas mesmas melhorias. Enfim, eu acho que tem bastante promessa no entorno desse ambiente gráfico. Não sei se chega no que vem de fato ou não, mas gostaria muito de ver. É uma das minhas expectativas aí para 2024, certamente. Confesso que quando o Cosmic foi anunciado, eu estava bem mais animado. Tava bem mais. Eu estava utilizando o desktop pop nessa época, né? E eu achei bem interessante muita coisa que o Cosmic sobre Gnome fez, os lançadores, tal, achei bem bacana. Eu que uso muito o lançador para abrir aplicativos, porque eu acho 1000 vezes mais rápido que ficar clicando com o mouse, mas chegou um momento em que eu achei que já estava uma outra coisa, o Cosmic. E então, quando eles falam que, beleza, vamos abraçar que realmente a gente não quer ser Gnome, a gente quer ser outra coisa e vai ter o Cosmic. Eu fiquei bem animado, mas foi esfriando. Talvez por conta do tempo que tá levando para fazer isso, que não é uma parada fácil. Né? Não, você escrever um desktop não é igual você escrever um Hello World lá, né, gente? Então, nada mais justo. É melhor, na verdade, que eles demorem o tempo necessário e lancem algo bacana do que ter que enfrentar depois todo o criticismo que vai ser de lançar alguma coisa rápida, quebrado, que não funciona, que não atende o público e ficar tomando pancada, falar, tá vendo? Falaram que ia fazer o negócio, não sei o que, tava muito melhor antes. Aliás, isso pode acontecer até mesmo se funcionar, imagina se não funcionasse. Então, dentre todas essas coisas, assim, acho que se eu pudesse pedir pro Papai Noel, assim, Nossa Senhora dos Bytes, o presente que eu quero ganhar em 2024, cara, eu queria ver o GIMP brilhar em 2024. O GIMP 3.0 promete ser uma mudança para o GIMP muito gigantesca. Ele finalmente se libertando de
anos de legado de um software que não conseguia receber todas as atualizações que precisava e que merecia. O GIMP, nossa, lutou guerras gigantescas usando paus e pedras, né? E agora ele está chegando num nível de maturidade tecnológica, com todos os upgrades que eles estão fazendo. E eu estou muito esperançoso. E eu realmente espero que o GIMP comece a ocupar de verdade um espaço maior, assim, no ambiente gráfico, criativo. A exemplo do Krita, por exemplo, né? O Krita, ele é mais novo do que o GIMP, mas talvez por ele ter conseguido se inserir de alguma outra forma dentro do mercado, ele avançou muito mais rápido. O GIMP ficou totalmente para trás em muitos recursos avançados de composição, de desenho, de controle de pincéis que existem no Krita, não tem isso no GIMP ainda, com a mesma facilidade, com a mesma qualidade técnica, né? Então, eu realmente tenho bastante esperanças de que com a chegada do GIMP 3.0, ele ganhe mais mercado, ganhe mais visibilidade, ganhe mais reconhecimento que ele merece e que também ganhe mais dinheiro, né? Porque a equipe precisa disso para fazer o software funcionar, né? Recentemente você até falou, né, Gil, do pessoal lá do Thunderbird que levantou uma grana nervosa lá usando propaganda e tal. Pois Acho é. que o GIMP, talvez, não só o GIMP, eu acho que vários programas, vários projetos de software livre meio que tem essa vergonha de levantar dinheiro por uma questão filosófica, mas, pô, todo programador tem que comer, todo design tem que comer, servidor não é de graça, a internet não é de graça. Então, tem que sim pedir para ajudar a financiar o projeto, arrumar fontes para arrumar dinheiro, e os usuários também têm que se coçar sempre que possível, porque não dá, né? Não dá para esperar que o GIMP fique igual ao Photoshop com o fundo que eles têm, né? Não tem jeito. Dá para comparar os bilhões da Adobe com o dinheiro do GIMP. Com todo o meu respeito aos desenvolvedores do GIMP, que são extremamente dedicados e surreais no que fazem e fizeram, então, com tão pouca gente envolvida, sabe? Entregar um software que até hoje pode ser comparado ao Photoshop, mesmo que tenha seus gaps em algumas áreas, aí assim, é a melhor opção gratuita ao Photoshop, sem muita contestação. A melhor alternativa de software open source, software livre, etc. Também sem muita contestação, eu acredito. Mas a minha impressão, né? A administração do projeto precisa mudar muito, eu acho. O programa é muito bom, mas ninguém realmente pensa no GIMP como um produto para ser entregue. Enquanto isso não acontecer, eu acho que ele não consegue abraçar o mercado tanto quanto poderia. A própria forma do Thunderbird ser mudou completamente depois que gente que era acostumado a trabalhar em empresas entrou e começou a tratar o projeto, mesmo que comunitário, como se fosse uma empresa, para angariar fundos, para distribuir, para organizar, para pensar o que o projeto precisa para crescer, quais são as nossas metas, o que a gente vai fazer, qual que é o nosso time frame de desenvolvimento. Porque não é só a gente quer fazer isso, a gente quer fazer isso até o dia tal, beleza. O que a gente precisa para fazer isso acontecer? Quanto de dinheiro a gente precisa para fazer isso acontecer? O GIMP tem muito, minha impressão, as pessoas envolvidas nele, pessoas da própria comunidade do GIMP mais chegadas ao projeto, ainda tem muito aquela coisa de artesanato. E eu totalmente respeito esse tipo de posicionamento, mas isso não vai levar o GIMP a lugar nenhum, não levou em 20 e tantos anos, tipo acima do Photoshop, concorrente ao Photoshop, nem nada. Eu apostava muito no projeto Glimpse, que tinha sido feito um fork, achava o nome melhor, mais palatável para o mercado, sem nenhum trocadilho dúbio com o nome, como é infelizmente o GIMP. Apesar de que acho que no Brasil não faz diferença nenhuma, mas para quem fala inglês nativamente, querendo ou não, não é a melhor opção. É tipo super caramba, né? O português é horrível. Não, Kubuntu, por exemplo, nunca vai fazer sucesso no Brasil, por motivos óbvios, né? Por mais que seja um excelente sistema, é difícil você falar sério com as pessoas quando o nome vai fazer elas darem um risinho de quinta série, às vezes. E no caso do GIMP, é meio que isso, só que em inglês, né? Apesar de muita gente não sentir dessa forma e conseguir falar seriamente sobre ele, quando você vai advogar sobre o software num lugar que nunca ouviu falar dele, é tipo... Não é tão bom quanto poderia ser. Glimpse evitaria isso. Sou meio errado. E
E aí, realmente, tem toda essa questão de software legado, que é importante ele se libertar. Mas também um pouco é foda porque os desenvolvedores do GIMP estão sempre enxugando gelo, parece. Porque assim que eles portam para o GTK 3, já tem o GTK 4. Quando chegarem no 4, já saiu o 5, provavelmente. Tem seus prós e contras, né? Porque pelo menos você vai usar algo muito testado, mas também você vai chegar utilizando algo que já não é tão bem suportado quanto poderia, às vezes, dependendo da linha do tempo, das coisas. Enfim, e focando em conseguir usuários, fazendo pesquisa de campo, etc., você conseguiria, como o Blender faz, como o Krita faz, né? Esse tipo de fundação por trás, realmente querendo ganhar dinheiro para o projeto e ganhar dinheiro para sustentar os desenvolvedores, você acaba trazendo features mais úteis para mais pessoas mais rápido e não o que você acha que é melhor. E essa coisa do que eu acho que é melhor e o que eu vou fazer tem muito a ver com software livre, tem muito a ver com essa coisa de do it yourself. E é por isso que eu entendo e respeito o que eles fazem. A gente tem um curso de GIMP, eu adoro o GIMP, utilizei e utilizo ele até hoje para criar muitas artes, as thumbnails que a gente publica são feitas nele e tudo mais. Mas é aquele sentimento de frustração, sabendo que poderia ser mais. E quando o Glimpse morreu, eu fiquei meio chateado, porque eu achava que de lá poderia sair algo interessante também. Trazer o conceito do GIMP ali, mas aplicado numa interface mais moderna, alguma coisa desse tipo assim e tal. Uma coisa que eles poderiam fazer, tipo o Thunderbird de fazer um anúncio para pedir doações. Assim que você abre o GIMP, com o Canvas sem nada, poderia ter um botão ali, doe para manter o projeto e tal. Você abriu um arquivo, ele não aparece mais, pão. O Photopia tem algo parecido, né? Aquele editor de imagens que é online, né? Quando você abre a interface dele, em cima aparece uma barrinha que depois você pode fechar, né? Então, enfim, meios existem. Eu realmente acho que a maior dificuldade é mais filosófica mesmo, assim, sabe? E a gente sempre que a gente toca nesse ponto de doações, assim, a gente escuta muito as pessoas falando assim, mas quem trabalha com isso, grandes empresas tinham que doar. Mas eu acho que isso é meio que tentar varrer a sujeira para debaixo do tapete, sabe? Até teve uma live recentemente do Georges lá no canal dele, que ele estava falando do Gnome, que ele estava comentando exatamente aquele fundo que o Gnome teve acesso lá, né? De acho que 1 milhão de euros, né? Alguma coisa assim. E um dos viewers dele lá citou isso. Se todo mundo que trabalha doasse, não tinha problema. Aí eu comentei e o Jorge depois validou a minha opinião que se qualquer pessoa que doasse R$1, e você pode converter esse R$1 para dólar depois e doar o equivalente em dólar, não faltaria dinheiro para projeto nenhum. Então, cada pessoa individualmente não precisa fazer doações gigantescas. Você não precisa pegar, sei lá, o seu salário, não precisa pegar R$1.000 e doar. Se você doar R$1 por mês, já é muito mais do que esses caras vão receber e normalmente recebem ao longo do tempo. A maioria dos projetos não recebe dinheiro nenhum, os próprios desenvolvedores botam grana do próprio bolso e tal. Eu acho muito louvável quem consegue fazer essas doações e quem tem o hábito. Eu já fiz algumas vezes, mas de longe eu não tenho o hábito de fazer isso. É uma coisa que eu acho que é uma falha pessoal que precisa ser corrigida. Mas a gente, como comunidade, assim, às vezes a gente pensa muito. Acho que isso é natural até do ser humano, né? Esperar que alguém resolva o problema. Tipo, o Google, que é uma empresa milionária, dê dinheiro. Sei lá, o fulano que tem uma agência dê dinheiro. Quando a gente também usa. Por que não? A gente não Mas poderia. por mais que você acredite que o Google deveria dar dinheiro, se ele não vai dar, você vai fazer o quê? Você vai sentar e esperar? Tipo, que pena, não vou poder fazer nada. Porque, tipo, ninguém tem como obrigar o Google a fazer nada. Então, se ele não vai dar, tem que arranjar de alguma outra maneira. Muitas dessas empresas, especialmente as que fazem parte da Linux Foundation, já fazem muito mais do que as pessoas imaginam. Não só com código, mas com doação de fato, né? Mas o que eu penso, assim, em relação a doações, uma coisa que permaneceu dessa forma por muito tempo, e é por isso que, por exemplo, no Linux a gente não simplesmente pede doações, a gente tem um sistema de membros que precisa de uma contrapartida. Aí você pode pensar assim, ok, mas eu fazer o software para você, tipo o Linux Mint é muito famoso pelas doações também, né? Eu fazer a distribuição para você não é o suficiente?
Aí você pode pensar que talvez seja, porque é uma coisa muito importante. Mas quando você doa, você quer que aquilo continue, etc. Mas um pouco de você também quer saber que o seu dinheiro foi aplicado para algo útil para você de volta, sabe? Ou que você foi reconhecido como alguém que colaborou. E o Linux Mint faz isso até muito bem. Todos os meses tem uma lista lá com todos os doadores, quanto doou, da onde são. Então, muitas vezes, o simples fato de estar lá numa listinha, assim, como numa nota de agradecimento, motiva as pessoas a participarem um pouco mais. Ou, é uma coisa que não é tão comum de acontecer, mas digamos assim, vamos supor que a gente queira no GIMP uma ferramenta tipo Adobe Firefly para gerar por IA os fillers das imagens. Tipo, você estica para o lado, ela preenche, aquela coisa assim. Talvez alguns de vocês já tenham visto ou ouvido falar. É caro, obviamente, você trabalhar com IA. E um programa que depende exclusivamente de doações, que não tem um incoming regular, não vai conseguir fazer isso porque não consegue prever o futuro. Agora, um projeto bem estruturado poderia fazer o seguinte: o que a gente precisa para colocar isso em prática de forma que seja sustentável? Tipo, que possa rodar na máquina da pessoa, por exemplo. Que aí você vai precisar de uma máquina potente, mas é até um recurso extra. Você vai dizer assim, você não precisa de conexão com a internet para fazer isso. Basta utilizar isso aqui. Não sei o quanto viável seria isso, tá? Isso é uma questão técnica, seria discutível. Eu acredito que não é tão simples assim, mas só para me manter no exemplo, vamos fazer aqui um financiamento coletivo para essa feature, especificamente. A gente precisa desse valor nesse tempo e a gente vai conseguir entregar, muito provavelmente, dentro de um determinado período de tempo. Não precisa nem ser algo tão complexo assim. Eu sei lá, o que está quebrado no sistema, que precisa de correção ou alguma coisa assim. Ah, É um desenvolvedor chegar e dizer assim, eu consigo arrumar isso, mas eu preciso que o meu tempo dedicado seja compensado. Cria um financiamento coletivo para resolver aquela questão. Então as pessoas começam a votar, digamos assim, com o próprio dinheiro, muitas vezes dizendo no que elas querem que as coisas mudem. O Ubuntu faz isso. Muita gente esquece que o Ubuntu também solicita doações na hora de você baixar. E lá você tem uma opção legal, tipo, você quer doar, vamos dizer, $10. Aí depois que você escolhe o valor, ele diz assim, para onde você quer que esse dinheiro vá? Desktop, servidores, interface, GNOME e assim por diante. E aí você seleciona e é uma forma de você dizer, eu me importo mais com isso do que com outra coisa. Então, você vai entendendo onde alocar. Falta essa estrutura empresarial para muitos projetos, uma espécie de feedback para doação é mais interessante do que simplesmente um botão do LibrePay ou qualquer coisa assim. E eu vi recentemente um exemplo disso na prática. Depois que eu montei a minha segunda máquina para testes, eu precisava poder interagir com ela de uma maneira mais humana do que ficar plugando e desplugando o teclado o tempo inteiro, o que me levou ao Barrier, né, que é um ótimo programa para isso. E o Barrier, ele não funciona no Wayland. E entrei lá no site do Barrier para dar uma olhada, tal, no Git deles, e existe um bounty lá, existe exatamente isso. Um desenvolvedor colocou lá, para eu desenvolver todos os recursos necessários para o Barrier funcionar no Wayland, eu preciso de X mil dólares, e batendo esse valor, eu consigo entregar esse valor em X tempo de trabalho. Da última vez que eu olhei, não tinha nem 10% dessa meta ainda. Então ele colocou lá umas micrometas, né, conforme o valor fosse subindo, mas esse bounty está lá há alguns anos já, e não chegou nem na meta mínima ainda. Mas é um exemplo, né, de que muitas vezes até existe a visão mais clara, a visão mais organizada do que precisa ser feito, mas falta esse feedback, né? Alguém está esperando uma grande empresa, uma grande big tech chegar lá e cacifar um negócio, quanto, pô, o Barrier é um programa muito conhecido, né? O GIMP nem se fala, a Inkscape nem se fala. Se a comunidade se movimentasse mais, seria bem mais fácil bater essas metas desse tipo, assim. Acho que tem uma questão de expectativa que, assim, uma grande empresa só vai patrocinar uma feature num software se aquela feature fizer ela recuperar o dinheiro que ela investiu. De outra forma, não faz muito sentido.
Se você administrasse uma empresa, você é responsável constantemente por alocar recursos que não são infinitos, diga-se de passagem, né? Então, para eu, sei lá, investir nessa feature do Barrier, por exemplo, como empresa, eu precisaria usar aquele software e a ausência daquela feature fazer eu perder dinheiro. Ou dificultar tanto a minha vida que eu prefiro pagar para ter esse recurso específico ou qualquer coisa do gênero. Desconsiderando que pode ser mais barato contratar uma outra opção no mercado, porque pode acontecer também, né? Então, tem essa questão. Então, quando você quer vender algo, quando eu digo vender, não é no sentido literal de vender, de troca necessariamente, mas simplesmente, vamos dizer, vender uma ideia, convencer as outras pessoas de que é uma boa ideia te ajudar a fazer isso, também parte ali dos próprios projetos saberem fazer marketing, não tem nem como, né? O caso do Thunderbird é um exemplo bizarro de um marketing bem feito, senão não teria chegado nesses níveis aí. Eles ganharam mais dinheiro do que o Blender. E o Blender é usado em Hollywood, por exemplo. Lá, Sim. sim, teria muita gente disposta a investir para cortar custo. E isso aí poderia espirrar, provavelmente, vários outros projetos, o GIMP sendo um deles, igual a gente falou, mas provavelmente vários outros que poderiam se beneficiar dessa forma, desse tipo de mecanismo que vai transformar o software em algo legal e tal, algo assim. E aí o que funciona, o que não necessariamente você precisa colocar suas metas, igual eu falei, o próprio Thunderbird eu acho que não colocou as coisas desse jeito exatamente, mas de algum jeito você se engajou com a sua própria comunidade de usuários e fez as pessoas entenderem o quanto é importante a participação direta nelas, e principalmente essas pessoas viram o resultado acontecer na frente dos olhos delas. E aí é legal você dizer, mandar um e-mail de repente para quem doou, dizendo, olha, graças a você, a gente fez isso, isso e aquilo. Agora você pode aproveitar junto com milhares de pessoas graças à sua doação de R$1. Isso aí vai mexer, né, com as pessoas. Sim, e de novo, citando o exemplo do Linux Mint, né? É mais ou menos isso que ele faz, né? Naquele report mensal dele, né? Tem o nome dos doadores e o que foi feito com o dinheiro da doação do mês anterior. Né? Pois é, meus amigos, estamos indo aqui para um Geocast em tempo recorde nessa temporada. Provavelmente vai ser o episódio mais longo que a gente já teve. E sei que as despedidas são sempre agridoces, mas esse episódio ele marca o fim dessa temporada do Geocast. A gente vai ter um hiato aí de alguns dias. A gente volta somente no dia 1º de fevereiro de 2024 agora. Então vocês vão ter um tempo para escutar os episódios do Geocast que vocês não escutaram ainda. Se você quiser assistir todos os episódios desse ano do Geocast 2023, sem exceção, todos eles estão no YouTube, caso você queira ver em vídeo, né? Admirar nossas belas cuts. Então Vale tá muito a lá. pena, né? No Spotify também tem vídeo e em todas as outras plataformas possíveis e imagináveis aí, em áudio. Mas eu acho que a gente pode se encaminhar para algumas considerações finais e eu especificamente, como host do Geocast por algumas temporadas, já queria fazer um agradecimento bem especial a todas as pessoas que de tempos em tempos falam, pô, você é o cara do Geocast, que legal, gosto dos programas, gosto dos assuntos que vocês trazem. Esse não é um trabalho solitário, né? Eu sempre conto com o apoio de toda a equipe do Geolinux para poder fazer as coisas da forma como são feitas, para chegar com a qualidade que chega aos ouvintes. Então, eu tenho tanto a agradecer aos ouvintes que continuam motivando, incentivando ao trabalho, quanto a equipe como um todo, porque esse programa não chegaria até vocês com esse esmero, com essa qualidade. Eu não tenho medo nenhum de usar essa palavra, com a qualidade que ele chega para vocês, se não fosse o esforço de muitas pessoas. Então, tem duas pessoas especificamente que eu vou destacar, mas de forma nenhuma as outras ajudam menos, mas é o Raul, né? O Raul como nosso mestre de obras ali dentro do Linux Labs, ele é o cara que está o tempo inteiro tomando conta da parada e fazendo muitas correções, ajudando a gente a fazer as coisas funcionarem. Então, incontestavelmente, muito do sucesso que a gente vem tendo no Linux Labs é mérito total do Raul e, cara, sou muito grato por todo o trabalho que você dedica ao Geocache especificamente, que é meu bebê. Então, muito obrigado.
E uma outra pessoa que eu quero acreditar aqui também, que ele aparece pouco, mas merece nosso muito obrigado, é o Adriel, que faz as nossas capas, faz as thumbs do Geolinux, faz as thumbs dos outros conteúdos do canal também. Então, faz um trabalho fantástico, é um profissional super aplicado. E ele sabe que eu sou chato pra caramba com detalhes. Então, às vezes, eu peço umas correções para ele, umas mudanças, assim, mas é sempre pelo bem do espetáculo, para que o episódio, para que o produto chegue da melhor maneira possível para todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Vocês são foda. E de maneira nenhuma, né? Os outros, né? O Dil, a Luana, o Ariel, o William, né? Um monte de pessoas que fazem o Linux acontecer. Vocês são massa. Obrigado por eu poder fazer parte desse espetáculo com vocês. Que o nosso sucesso é coletivo, na verdade, né? O Geocast tem fazer sucesso, é sucesso seu, é sucesso meu, é sucesso da empresa de Linux, é sucesso do público também, porque, né, a gente faz o Geocast crescendo, a gente consegue compartilhar mais conteúdo com o pessoal, um conteúdo de qualidade, as pessoas vão aprendendo as coisas, vão sugerindo, vão ensinando a gente, então acho que assim como o software que a gente fala é open source, acho que o sucesso também é compartilhado com todo mundo. Não tenha dúvida, até quando você começa a agradecer é sempre um perigo, porque tem tanta gente que você corre o risco de esquecer de mencionar alguém ou alguma situação, né? Então vou tentar ser um pouco mais generalista. Todos os anos a gente tenta fazer as coisas maiores e melhores, sempre, né? Nem sempre isso é uma grande ideia. Que quando você tenta fazer maior e melhor, às vezes o negócio dá errado e acaba funcionando pior. E eu tenho até um certo orgulhinho de constatar que no Geolinux a gente não tem medo de pisar no freio quando precisa. A gente diminuiu a quantidade de episódios, a gente diminuiu ao longo do tempo a quantidade de vídeos que publicamos no Labs, no canal principal também. Enfim, focando um pouco mais em qualidade do que em quantidade. E a qualidade veio com a dedicação de toda a equipe. Veio com o estudo constante de entender como melhorar, veio com a melhora dos cenários que a gente fez. Ninguém, eu acho, começou com o mesmo cenário esse ano aqui. E a gente está sempre continuando, tentando fazer ajustes e vendo aquele programinha que vai melhorar um pouquinho o som, que vai melhorar um pouquinho o vídeo, que vai trazer algum recurso legal para a audiência. A gente está sempre lendo sobre assuntos novos e se tem um universo tech que costuma trazer novidades é o open source. Pelo amor, todo dia tem um monte de coisa nova. Você pode só fazer isso o dia inteiro se quiser e nunca vai ler a mesma coisa. Exige uma dedicação, mas exige, acima de tudo, eu acho que uma paixão por tecnologia mesmo, senão as coisas não iriam funcionar. Sem dúvida nenhuma, nada dessas coisas que aconteceram e esse esforço que a gente teve de criar alguma coisa melhor teria algum sentido se não tivesse vocês aí do outro lado da câmera assistindo e ouvindo a gente. É para vocês que a gente faz essas coisas com muita dedicação e carinho, por vocês que a gente gasta horas da nossa semana planejando, gravando, editando, publicando, tentando encontrar formas de tornar essas coisas sustentáveis para que elas não durem uma temporada só e depois desapareçam, sabe? Então, agradeço a todo mundo que acompanha, que assiste, quem se tornou membro do canal para apoiar o nosso fórum, para apoiar o site, para apoiar o Geocast. Pode até ser meio esquisito para quem está de fora, mas eu definitivamente tenho que agradecer aos patrocinadores do episódio, do podcast, do canal como um todo. Graças a essas empresas e pessoas é que a gente está conseguindo se manter há mais de 10 anos. Não fosse assim, não seria possível. E a gente conseguiu crescer em equipe, trabalhar melhor, graças a essa dinâmica. E esse ano a gente teve várias mudanças em relação à própria natureza de conteúdo publicado. Eles ficaram mais densos, com mais pesquisa, mais complexos. Isso é motivo de orgulho. É aquele tipo de coisa assim que se um dia a gente parar, pode olhar para trás e dizer, olha, a gente fez tudo isso aqui. Não estamos mais fazendo, mas o que a gente fez, sabe? Fui eu que fiz aquilo lá. dá orgulho de olhar para trás e ver as coisas que a gente fez e observar a nossa própria evolução. Então,
mesmo sendo um pouco mais generalista, um agradecimento especial a toda a equipe do Diolinux. Sem vocês, eu não conseguiria fazer o que a gente faz. O Diolinux é um grupo de pessoas, definitivamente não sou eu, apesar do pessoal às vezes achar que o meu nome é Diolinux, não é. O Raul do Diolinux, o Ed do Diolinux e todas as outras pessoas. E é também uma certa comunidade que se criou no entorno do projeto, que faz parte do nosso fórum, que está lá no Discord, dos membros, que apoia ali constantemente, que compartilha os conteúdos, enfim, muito obrigado a todo mundo que se envolveu com o nosso material de alguma forma esse ano, e com certeza a gente deve fazer algumas coisas muito legais para o ano que vem, mas que a gente só vai poder contar num novo episódio, porque tem bastante coisa ainda por vir. Então, tenham um descanso nesse hiato. Pena que não é um iate, né? Que aí ia ser mais legal ainda. Descansem. Juízo aí no ano novo também, que sempre é bom, né? Sempre acontecem muitas coisas. E a gente deve voltar, meio que em termos de conteúdo, meio que diretão, assim. Você não vai ficar sem conteúdo nas últimas semanas de dezembro, nem no início de janeiro. Mas o Geocast mesmo só volta lá no início de fevereiro, como o Ed falou. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que nos escutaram até aqui, nos acompanharam ao longo de 2023. E a gente se vê, se tudo correr bem nesse final de ano, no próximo episódio do Geocast. Valeu!